E eu disse: Jesus, eu vou porque eu quero receber a tua bênção. Jesus, eu não quero voltar para minha casa sem essa bênção receber. Jesus, eu não tenho mais o que fazer, está nas tuas mãos. E fui para aquele culto. E aquela mensagem falou totalmente comigo, do início ao fim. E eu chorei tanto naquele culto e disse: Jesus, eu tenho certeza que a minha bênção, irmã Denise, eu vou levar hoje. E aquele problema que eu não resolvo, o médico não resolve, mas tu resolve. Eu tinha uma cunhada no hospital de Getúlio Vargas, deu um infarto. Ela precisava ir para Ubra, Canoas, para fazer cateterismo. Sapucaia do Sul não tem cardiologista, o hospital não tem cardiologista, Canoas não tem anestesista. E eu naquela luta com a filha dela essa semana, e eu disse: Jesus, hoje eu vou para a tua casa, mas está nas tuas mãos. Eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor vai resolver. E hoje eu chegando lá na casa do meu cunhado, do meu irmão, aquela grande desespero. Tio, o que eu faço? O Senhor já pelejou por nós. Vai lá no hospital e traz tua mãe, ela vai estar de alta. Se o médico não tem cardiologista nem anestesista, ele é obrigado a mandar embora. Ela chegou lá e na hora me ligou: tia, minha mãe está de alta. E eu disse: glória a Deus, Deus ouviu a minha oração. Para acrescentar a tua fé, irmã, quando tu acha que está tudo perdido, tem um que peleja a nossa fé. Meu Pai, em tua presença eu estou nessa hora. Obrigado, Jesus, estou feliz pela minha família. Alexandre, que vai pegar a tua palavra, usa a tua serva com poder, autoridade e graça. Da força, da unção do teu poder. Reveste com teu Espírito Santo nesta noite. Oh, Jesus amado, nós queremos sair deste lugar com a nossa bênção, com a nossa resposta, a nossa oração ouvida pelo Senhor. Oh, Jesus amado, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Pessoal da igreja, com a Senhor. Gostaria de pedir perdão para os irmãos. Essa semana eu tive bem enferma, novamente, atacada de sinusite. Até onde eu estava quase sem voz. E eu estava orando, dizendo para Deus: Deus, eu vou ter voz, porque eu preciso trazer a tua palavra. Amém? O Anderson falou que seria 5 minutos, que eu posso trazer a palavra hoje, mas hoje é um culto especial também. Amém? Então que a gente ouve para Ele, pelas suas grandes obras que Ele tem feito na minha e na sua vida. Experimente da alegria e do amor de Deus nos seus corações. Louvem a Ele, amém, pela sua glória. Aleluia. Hoje é um dia tão especial de louvor, porque o louvor também é especial para Deus. Eu estava conversando com ele. Irmãos, eu estou um pouco nervosa, eu não estava, mas agora eu estou. Amém? É uma grande responsabilidade estar aqui, trazendo a palavra dele. E ele tem colocado 2 palavras no meu coração. Eu estava conversando com ele a respeito sobre o louvor. E Deus me trouxe 2 palavras, 2 histórias do Antigo Testamento, aonde os irmãos podem sentar. Amém? Aonde o louvor ele veio na alegria, e a outra história onde o louvor veio na dificuldade. Amém? Então eu quero estar lendo primeiramente em 2 Crônicas. 2 Crônicas 20, vamos estar lendo o 18, 19 e o 21. Amém? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, filhos de Coaritas e Coraritas, que louvassem ao Senhor Deus de Israel em voz alta,
e sobremaneira. 21. E aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de armamentos sagrados e marchando em frente ao exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Aqui primeiramente nos conta onde o rei Josafá, ele lidera o povo de Judá numa batalha que a vitória não veio pela força militar, mas ela veio pelo louvor. Amém? Veja bem, irmãos. A vitória do povo de Judá, ela não veio pela força militar, mas ela veio pelo louvor. Por que, irmã Exane? Porque quando, várias nações poderosas se juntaram para lutar e guerrear contra o povo de Judá, Josafá ficou desesperado, é lógico, mas ele primeiramente ele jejuou e orou para Deus, pedindo uma resposta. E Deus respondeu através do profeta Jaziel que ele deixasse nas mãos de Deus, porque a peleja era com ele. Aleluia! E que ele, imagina, eu creio que vários soldados, com certeza eles estavam ansiosos, estavam nervosos, e eles tiveram que se arrumar perante várias nações, que não eram poucos guerreiros, eram grandes, porque eram nações poderosas, que viriam lutar para destruir o povo de Judá, contra o rei Josafá. Então ele, com a resposta de Deus, que foi instruído através de Deus, ele instruiu o povo e os levitas para ir perante o exército deles, de Judá, contra aquele grande exército, grandes guerreiros, homens fortes, armados, naquele tempo de espadas, bem poderosos, para lutar contra poucos do Judá. Então eles foram e pelejando contra aquele povo inimigo. Eles com medo, lógico, mas eles acreditaram, eles confiaram na palavra do Senhor. Amém? Então eles seguiram pelejando e no exército na frente, o rei Josafá, ele instruiu os levitas, os cantores, para seguir na frente, louvando ao Senhor, porque aqui diz na palavra que eles erguendo a voz, louvando ao Senhor. Amém? Imagina nós, irmãos, tendo aqui que se arrumar para lutar contra os inimigos, e a gente se arrumando aqui, sabendo que o povo lá é mais forte, tem mais armas, e a gente indo seguindo, colocar os nossos levitas, os nossos cantores, nossos músicos e melhores instrumentos, louvando na frente, com a voz alta, louvando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como deve ter sido lindo, irmãos. Deve ter sido assustador, mas deve ter sido tão lindo. Como eu gostaria de estar lá naquele momento, sabe? Mesmo com medo, com angústia, porque a gente passa no nosso dia a dia, imagina nós lá, e aí o povo, que tem mais voz, os nossos levitas, louvando, e a gente atrás, louvando em voz alta, dizendo: grandioso é o seu nome, grandioso e poderoso é o Senhor Deus dos exércitos. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém? Então, ali, Deus viu e ouviu os seus louvores, e como Ele já tinha dito que Ele ia pelejar do lado do seu povo, Ele fez o quê? Ele fez o inimigo lutar contra si. Imagina, pastor, um lutando contra o outro, se destruindo na frente deles, e o povo ali louvando e orando, louvando em voz alta, e eles se matando entre si. Aleluia! Oh, aleluia! Isso é grande e poderoso de Deus. Imagina você estar lá e Deus fazer isso por ti. É o que Ele tem feito por nós hoje em dia. Amém? Que a gente possa louvar, engrandecer o seu grande nome, porque todo o louvor tem sido dado a Ele. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então aqui, em vez do povo temer, ele escolheu adorar e louvar o Senhor. Aleluia! Porque o louvor é uma poderosa demonstração de fé que traz vitórias sobrenaturais.
Porque é o que aconteceu. Que através do louvor veio a vitória de Deus com eles. Amém? Eles estavam lá pelejando, em cortejo, lutando em frente, né? Aquele grande exército. E com louvor, eles mesmos se destruíram. Porque Deus estava com eles naquele momento. Então, passado 3 dias, depois que eles ganharam a guerra, né, aquele louvor poderoso, que é uma arma espiritual, que antecipa a intervenção divina, né, que garante a vitória em meio àquelas batalhas difíceis de se vencer. Mas eles venceram, porque Deus estava com eles. Glória a Eles, Deus. em voz alta, Amém. que eles louvaram e fizeram a vitória. Amém? Então, depois de passado 3 dias, eles, primeiramente, foram lá recolher os despojos dos soldados que morreram entre eles, né? Recolheram os seus armamentos, os seus alimentos que eles também tinham levado, né? E eles se recolheram. E depois do 4º dia, eles se juntaram para quê, irmãos? Para louvar e agradecer o seu santo nome. Aleluia! Porque eles tiveram uma vitória que não foi espiritual, mas foi uma guerra física, mas que eles venceram porque Deus estava com eles. E eles louvaram e agradeceram o seu nome. Aleluia! Então, os levitas, né, como líderes de adoração, eles foram um louvor fervoroso. Eles cantaram em voz alta, proclamando a bondade e o amor de Deus conosco. Amém? Oh, aleluia! Então, o povo, depois do 4º dia, o povo ele voltou a Jerusalém, né? Alegria, claro, muita alegria. Eles voltaram para Jerusalém e eles se reuniram na casa do Senhor para engrandecer ainda mais o seu nome, para glorificar e para com alegria de ter vencido com Deus no lado dele. Amém? Oh, aleluia! Eu quero também ler uma outra palavra, que agora porque esse foi o louvor na dificuldade. Amém? Porque esse louvor, o louvor que eles fizeram, foi no momento que eles estavam precisando da ajuda de Deus. Porque eles estavam indo para uma guerra. Amém? Que eles sabiam que não era uma nação pequena, que eram várias nações que tinham se juntado para destruir o povo de Judá. Então, ali foi um louvor que eles fizeram, né, para ganhar aquela batalha. Porque eles oraram, eles jejuaram e depois eles louvaram o Senhor. No meio daquela guerra, eles estavam louvando em voz alta. Oh, aleluia! Tão grande era aquele dia, não foi? Imagina você estar lá louvando o Senhor e aquele soldado na sua frente está um se matando contra si. O seu inimigo está se matando contra si. Porque você está com Deus, né? Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Poderoso. Quero também estar lendo a palavra agora que é o louvor na alegria. Amém? Quero estar lendo 1 Crônicas 15, 16. Oh, aleluia! Disse Davi ao chefe dos levitas que constituísse aos seus irmãos cantores para que com instrumentos músicos, com alares e harpas e cimbalos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Aleluia. 1 Crônicas 16, versículo 9. Cantai-lhe salmos e narrai todas as suas maravilhas. Oh, aleluia. Então, amados irmãos, aqui primeiramente, para entendermos essa história, né, que ela foi narrada no Antigo Testamento, aonde fala sobre o reinado do rei Davi e a Arca da Aliança. Amém? A Arca da Aliança, ela estava em outros lugares que ela não estava, lugares apropriados para ela. Amém? Então, no reinado de Davi, ele foi lá e conseguiu transferir a Arca da Aliança para Jerusalém. Amém? Então, aqui, irmãos, a Arca da Aliança, ele é um baú, onde ele é feito de madeira, revestido de ouro, onde continha
as tábuas da lei, os 10 mandamentos, uma jarra de maná e o varão de Arão. Amém? Então aqui, amados irmãos, o povo de Israel, a Arca da Aliança, ele era sagrado. Ele significava a presença de Deus. Amém? Então, quando o rei Davi conseguiu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, ele fez um cortejo onde ele instruiu os levitas, os cantores, como diz aqui na palavra, com alegria, com gratidão, separou eles com o melhor instrumento para a adoração, enfatizando a importância da música do louvor na celebração na presença de Deus. Como Davi sabia que a Arca da Aliança era a presença de Deus, ele queria festejar aquele momento, louvando a Ele em voz alta também. Ele queria engrandecer o nome dEle com gratidão e amor no coração. Aleluia! Amém? Então é isso que Davi fez. Ele conseguiu instruir os melhores levitas, os seus cantores, separou os melhores instrumentos para que cada um pudesse estar seguindo a Arca da Aliança, louvando, cantando e dançando para a Arca, representando a presença do Senhor Deus. A festa, irmãos e irmãos, ela era uma expressão de alegria de Deus, pela presença no meio do povo, pela restauração da adoração em Jerusalém. Amém? A música é o louvor, eles são vistos para aproximar-se de Deus, aproximar-se da presença dele. E era isso que o rei Davi queria naquele momento. Que cada um do povo de Jerusalém ele seguisse a harpa, não seguindo um símbolo, mas seguindo a presença e adorando o nome dele. Aleluia! E aqui, amados irmãos, como diz no 1 Crônica 16:9, rei Davi fala: cantem para ele, louvem para ele, para que todos os seus atos maravilhosos, é uma exortação para que os fiéis, para celebrem as maravilhas que Deus realizou na vida deles e na vida da humanidade. Amém? Aleluia! E juntamente aqui com outros cantos, de Davi, aqui teve a importância do louvor e reconhecer a grandeza e a fidelidade do amor de Deus com o povo. Amém? Aleluia! Então Davi, com a sua alegria, ele ordena que hinos sejam tocados e cantados, instrumentos sejam tocados, adorando o nome dele. Aqui o Salmos 96 é citado. Amém? Que a alegria, o povo de Israel naquele momento, ele foi evidente naquele momento, porque era um momento muito especial, porque Deus estava com eles. Aleluia! Então, o louvor naquele momento foi um louvor de alegria. Lá onde nós falamos sobre o povo de Judá, era um momento de desespero, era um momento de dificuldade, assim como nós também passamos no dia a dia. Como a Ana Sueli, a gente já falou que nessa semana foi muito difícil, então ela colocou a oração em nome de Jesus para que Deus fosse pelejar por ela e pela nossa família. Amém? Assim como Ele pelejou e assim como a gente está tendo vitória. Amém? Amados irmãos, semanas atrás, assim como a tia falou, eu sempre venho aqui e falo testemunho. Porque não é para engrandecer o nosso nome, nem engrandecer a nós, mas é para engrandecer o nome dele, para a honra e a glória seja dada a ele. Amém? Eu tinha feito os exames e a minha doença, ela está progredindo muito rápido. Mas junto com essa doença, apareceu placas de gordura no meu cérebro, onde eu tinha que fazer a cirurgia. E quando eu fui fazer um exame novamente, uma ressonância, geralmente eu fico de 2h30 dentro da máquina. E eu estava ali orando e conversando com Deus, e eu estava ali orando e não podia me mexer. E aí, Deus fez me lembrar de algum tempo atrás, eu não era ainda da igreja, não era de Jesus, que Ele fez me lembrar de uma conversa que eu tive com uma colega, que ela era surda e muda. Então a gente conversava com ela pelos sinais.
E aí um dia nós estávamos conversando e ela falou para mim: sabe como é que eu canto para Deus? Eu não canto pelos sinais e nem por voz, que ela não tinha, mas eu canto por coração. Aleluia! E naquele momento Deus fez me lembrar dessa conversa que eu tive mais de 20 anos atrás. Então eu comecei a louvar a Deus, aonde eu estava me lembrando desses versículos, aonde Deus estava me dando essa palavra, onde eu estava conversando com Ele, e eu comecei a louvar. Quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus. Eu não sei louvar, irmãos, eu não sei cantar, mas eu estava ali. Eu estava louvando de coração porque eu não tinha que podia falar. E eu disse: Deus, eu não vou louvar pedindo cura, porque isso eu sempre estou pedindo, mas eu vou engrandecer o seu santo nome. É isso que eu vou fazer, porque a sua glória, ela é maior. Amém? Então eu estava ali louvando a Ele, agradecendo o nome dEle. E aí, uns dias depois veio o resultado, eu tinha que passar com o cirurgião para marcar a cirurgia. E o médico olhou isso para mim e falou: olha, eu não estou vendo mais nenhuma placa aqui. Aleluia, eu não estou vendo mais nada. E eu disse: claro que o senhor não está vendo, porque Deus me curou naquele dia que eu disse: foi a obra dele, é para ele que é a obra dele, e ele tem feito na minha vida. Então, eu cheguei no momento que o médico olhou para mim e disse: olha, eu não temos mais que fazer cirurgia. Eu disse: claro que não, porque Deus já me curou. Esse aí eu não vou precisar passar, porque Deus já limpou meu cérebro, eu não tenho nenhuma placa para tirar, e nem vou ter mais. Eu disse: não, dá certo, dá certo. Eu disse: claro, em nome dele, que a glória é dele, amém? Então o Senhor Jesus me curou naquele momento. Então naquele dia que eu estava fazendo exame, que eu louvei o Senhor, eu conversei com Ele, que Ele me lembrou dessas duas passagens que estavam na Bíblia. Claro, nós irmãos, temos muitas mais mensagens, mais histórias lindas como essa, né, que tem sobre o louvor na Bíblia, é lógico, mas o Senhor me trouxe apenas dessas duas, porque naquele momento Ele disse: você vai louvar na dificuldade, mas você também vai louvar na alegria, amém? Aleluia! Essa palavra que eu deixo para os irmãos. Obrigado. A Exane, ela é um milagre de Deus, e eu me lembro quando ela engravidou, aí eu encontrei ela, minha prima, no centro. Eu disse: onde é que vai? Sabe, eu vou fazer ultrassom. E eu tinha o Mike trabalhando, e eu me lembro que eu fui lá, e foi naquele dia que descobriu o sexo, né? E eu liguei lá, eu vou contigo então, eu dentro do carro, eu vou te levar. Aí eu entrei lá no ultrassom, lá, sou meu pai, não sou